Roberta, vamos para Brasília? A gente tem 3 assuntos para conversar com a Ana Paula Ramos. Tudo bem, Ana? Boa noite, Adriana. Tudo bem? Uma ótima noite para todos que nos acompanham. Tudo jóia, movimentadíssimo aí em Brasília, porque a gente tem 3 assuntos que estão dominando a pauta política. Eles estão todos interligados, né? Como sempre. Em primeiro lugar, a gente fala sobre o presidente Lula internado ainda em São Paulo. Foi submetido a uma cirurgia de emergência, né? E enquanto isso, o Congresso já começa a votar o pacote fiscal. Mais descontente com a decisão do ministro Flávio Dino do STF sobre as emendas. E como é que a ausência do presidente vem impactando a política aí em Brasília, hein, Ana? Pois é, Adriana, o presidente segue internado lá no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, né? Ele deve tirar o dreno da cabeça hoje à noite, segundo informações do médico dele, o Dr. Roberto Calil. A previsão de alta é só para a semana que vem, lá para segunda e terça-feira, mas tem informações dos ministros que o presidente continua despachando, continua assinando documentos. Então, o governo fez questão de deixar claro que o presidente está atuando também ainda, porque é muito importante essa chancela do presidente para os acordos que foram firmados para garantir a votação do pacote de corte de gastos do governo federal, que já começa a ser votado hoje, estava previsto, né? A gente está acompanhando essa votação. E só que os parlamentares vão para essa votação muito insatisfeitos com a decisão do ministro Flávio Dino sobre as emendas parlamentares. Ele liberou esse pagamento, mas com algumas ressalvas, o que não agradou os parlamentares. Inclusive, o presidente Lula teve que entrar aí na articulação. A gente já comentou sobre isso aqui, né? Ele estava, inclusive, numa reunião lá com os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, quando ele passou mal, estava com muita dor de cabeça e teve que ser hospitalizado para passar por essa cirurgia. Inclusive, só para relembrar um pouquinho também essa questão das emendas, né? O que aconteceu? As emendas foram suspensas em agosto, né? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, identificou que faltavam ali regras de transparência e rastreabilidade dos recursos. Quem era o autor da emenda, para onde esse dinheiro estava indo, estava muito sem controle essa questão desses repasses dos recursos públicos. E aí o ministro fez algumas exigências, tanto para o executivo quanto para o legislativo. O executivo cumpriu ali as medidas, precisou fazer uma reformulação no portal da transparência. Inclusive, o ministro Flávio Dino determinou que a CGU fizesse uma auditoria nessas emendas parlamentares, e a CGU, que é o órgão de controle e fiscalização do governo federal, identificou indícios de fraudes e mau uso dos recursos públicos por conta dessas emendas parlamentares que não tinham transparência nenhuma. Já o legislativo precisou aprovar um projeto de lei regulamentando também esses repasses, mas a lei que foi aprovada e sancionada pelo presidente Lula, ela não atendia integralmente às exigências do ministro Flávio Dino. Então, quando ele liberou os pagamentos, ele deu uma decisão, mas com algumas ressalvas, exigindo que as emendas fossem liberadas, mas tinha que ter ali o nome do autor, quem estava destinando o recurso, para onde esse recurso estava indo e para que ele estava sendo utilizado. Pois bem, essa decisão não agradou os parlamentares, né? Eles ainda resistem até essas medidas de transparência. Então, o governo federal, temendo uma retaliação na votação desse pacote de corte de gastos, que é muito importante para o governo, então o presidente Lula entrou nessa negociação e tentou ali, o governo editou um decreto para tentar acalmar os ânimos dos parlamentares, aproveitando algumas brechas ali para colocar, ao invés de colocar o nome do parlamentar, colocar o nome do líder da bancada. Enfim, essas medidas não agradaram totalmente o Congresso, mas o presidente Arthur Lira, ele tem interesse em aprovar também esse pacote de corte de gastos, que é do interesse do mercado. Sim. Ele é um presidente, né? Ele é um parlamentar pró-mercado, então ele também tem interesse de entregar a sua gestão aí com a aprovação desse pacote de corte de gastos. Então está tendo votação ainda lá na Câmara, a gente está acompanhando e vamos ver se o governo vai ter sucesso nessa articulação ou não. Volto com você, Adriana. Pois é, até no hospital, né? O presidente Lula fazendo as suas articulações. Hoje, né, o vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, representando o presidente Lula numa solenidade
falou, né, que já está por dentro de tudo, né, querendo participar um pouco dessas discussões todas, porque a gente sabe a importância da figura, né, do presidente Lula também na intermediação de todos esses assuntos. Nossa, Ana, uma semana cheia, né, para uma semana de dezembro. Bom trabalho aí para vocês, viu? E obrigada pela participação. Volte sempre. Obrigada, boa noite.